Queridos amigos, companheiros, companheiras de caminhada, dando continuidade à ação doutrinária da nossa casa, para este mês, iremos refletir sobre a esperança e bom ânimo. Nesses dias, ainda de tantas incertezas, desafios, dores e muito aprendizado, vamos ver no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, uma proposta de refletirmos com clareza a respeito das nossas provas voluntárias. Daí, com essa reflexão, entenderemos melhor por que este tema, provas voluntárias, está no capítulo Bem-aventurados aflitos. E para que haja maior entendimento que, primeiro, somente as provas nossas bem-sucedidas nos conduzirão à verdadeira e plena vida para os mundos felizes. Segundo, que a fé é como um remédio do sofrimento, que nos faz suportar as nossas provas necessárias, ajudando a nos mostrar sempre os horizontes para a nossa renovação. E como é importante o nosso otimismo e a nossa confiança em Deus, que não nos desampara nunca, porque, por mais desafiadora, difícil que seja a nossa crise, o nosso problema, a nossa desilusão ou o nosso sofrimento. E terceiro, é entender que precisamos valorizar nossa vida como oportunidade única, singular, valiosa para a nossa evolução. Seguimos então para o item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Um anjo da guarda, Paris, 1863, nos traz a reflexão com o questionamento: é permitido abrandar as vossas próprias provas? Essa pergunta lembra essas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou no espinho, retirá-lo? E ao que estar doente, chamar o médico? Adentramos na Terra em várias posições. Na sua maioria, aqui na Terra, as mais penosas e difíceis. Precisamente para sermos obrigados a procurar meios de vencer essas dificuldades, esses desafios. As provas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, bem como a paciência e a resignação. O homem pode nascer em uma posição penosa, sim, e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, em suportar, em vivenciar seus desafios sem lamentações, suportar as consequências dos males que não pode evitar, preservando-se na luta e sem desespero se não for bem-sucedido. Então, é permitido sim abrandar as nossas provas, buscando com a inteligência, com a paciência, com a resignação, mas nunca com a acomodação, pois o acomodado acha-se vítima de Deus, vítima do outro, vítima da vida, vítima da experiência, da ocasião. Por isso não acha que depende dele a vontade, a atitude, a ação que modificará o cenário e assim nunca progride. Necessário então a ação constante, a luta íntima, o esforço próprio sempre, não permitindo nos afogar nos emaranhados dos nossos problemas. Lembrando, justo é retirar os espinhos que estão em nós, colocados pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelas vivências negativas que no decorrer da nossa caminhada nós vivenciamos, colocado pelas traições, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade. Justo sim
é buscar sarar não só as nossas doenças do corpo, mas principalmente as mais profundas doenças existenciais do nosso ser. Aqui vale ressaltar que, para tudo isso, necessário ser resignado, aceitar com o coração, ter fé fortalecida em Deus e também confiança nas nossas próprias forças, confiança nas nossas potencialidades, nunca esquecendo que todos nós somos essência divina, criados para sermos felizes, entendendo a finalidade do sofrimento, que é a dor, que é educativa. E na maioria das vezes dependemos dele, do sofrimento, sim, para produzir esforços para atenuar os nossos débitos e viciações, reparando assim os nossos equívocos do pretérito. Retornando ao item 26, essa primeira questão nos conduz naturalmente à outra. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? E o anjo guardião nos responde que sim, haverá grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando tendo por objetivo a si mesmo o bem próprio, pois assim sendo, trata-se de quê? De egoísmo, de fanatismo. Distinções, então, que se faz necessário fazer. Precisamos contentar com as provas que Deus nos envia e não aumentar a carga, por vezes já tão pesadas. Precisamos aceitá-las sem lamentações, sem vitimização. Precisamos aceitá-la com fé. E é tudo isso que Ele espera de nós. Não sacrificar o nosso corpo com privações inúteis, pois precisaremos de toda a força deste corpo para cumprirmos a nossa prova, a nossa expiação ou a nossa missão de trabalho aqui na Terra. Como encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, torturar voluntariamente o nosso corpo é infligir a lei de Deus, que nos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Devemos usar, mas nunca abusar. O abuso das melhores coisas traz as suas correções necessárias, pelas consequências inevitáveis. Porém, outra coisa dá para entender é o sofrimento que podemos nos impor para aliviar o sofrimento e a dor do outro. O anjo da guarda nos explica que, se suportamos o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que tem necessidade, e o nosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus, que agrada aos seus olhos. E assim, esse anjo confirma que, se nos permitirmos sair dos nossos aposentos confortáveis e perfumados, para levar consolações aos aposentos infectos e desgraçados, que se sujamos nossas mãos delicadas, curando feridas, que nos privamos do sono para velar à cabeceira de um doente que necessita de cuidados e de companhia. Considerando que a todos esses são nossos irmãos em Deus, enfim, quando aplicamos a nossa saúde, o nosso tempo, os nossos recursos na prática das boas obras, temos nisso o nosso cilício, o verdadeiro cilício de bênção, porque percebemos que as alegrias, os prazeres, o conforto do mundo não ressecaram o nosso coração. Percebemos que não adormecemos no seio dos prazeres alucinantes, delirante do dinheiro, do materialismo, do conforto,
da nosso comodismo, mas sim já iniciamos o nosso processo de olhar mais ou igual para o outro. O processo de nos transformar em anjos consoladores dos irmãos deserdados, que cruzam nossa caminhada e que vivenciam provas muito mais desafiadoras que as nossas. Vale explicar aqui sobre o silício. Silício, para alguns que não têm conhecimento, é um cinto ou um cordão com ponta de metal para usar apertado contra o corpo, provocando dor constante como forma de penitência, provocando sofrimento e provocando um sacrifício voluntário. É usado para autoflagelação e usado também em muitas religiões. Quando o anjo guardião faz referência ao verdadeiro silício, ele quer ratificar que não precisamos criar situações novas, situações difíceis, situações de sofrimento para criarmos dificuldade de sairmos dela, para dar provação que nós vencemos e estamos sofrendo. Tem pessoas que buscam constantemente se envolver e permanecer em relacionamentos confusos, em situações perturbadoras, autodestruidoras. Este seria o falso silício. O verdadeiro silício de bênção são os nossos sacrifícios, renúncia em favor do outro. É o nosso perdoar 70 vezes 7. É fazer o bem a quem nos faz o mal. É orar, é vibrar por aqueles que nos quer que as situações fiquem mais complicadas em nossa vida. É aquele que nos trata com injúria, com calúnia. E tantas outras práticas ensinadas através do exemplo do Mestre Jesus. Sacrifícios esses que, além de beneficiar outras pessoas, contribuem para nos elevar pelo nosso esforço, pela nossa ação, visando o nosso próprio aperfeiçoamento. Outra questão que o anjo guardião nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo é questionar: qual a nossa utilidade na Terra? Se me retiro do mundo para evitar seduções e optamos no isolamento social, onde está a coragem nas provas, já que fugimos da luta e desertamos do combate? Se queremos um silício, devemos consumir o nosso espírito e não a nossa carne. Viver no mundo junto de quem nos ama, nos reprovam, nos incomodam, surrando o nosso orgulho. Receber as humilhações sem nos queixarmos. Pisar no nosso próprio amor próprio. Pisar no nosso amor próprio. Resistir à dor da injúria e da calúnia. Tudo isso é muito mais doloroso do que a dor física. Aí sim, vivendo no mundo com todo mundo, estaremos também vivenciando o verdadeiro silício, cujas feridas serão contadas, porque, como ser social, diante das experiências de convívio, estaremos atestando nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. Não podemos esquecer que estamos aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, para reparar nossos equívocos, obedecendo à lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Que tudo que vivenciamos agora ou são marcas do passado, uma consequência de nossas existências anteriores, ou dores geradas pelo nosso orgulho, vaidade, sentimentos diversos ou escolhas equivocadas que evidencia nossas viciações como egoísmo, raiva, ressentimento e outros, praticado nesta própria existência. Mas tanto as ações anteriores como as nossas ações atuais, todas geram ônus da dívida que temos que quitar perante a lei de Deus. Assim, concluímos a reflexão.
Precisamos contentar com as provas que Deus nos oportuniza e não aumentar o seu volume, que por si só já são, por vezes, muito pesadas. Aceitar sim, sem queixas, sem vitimização, mas com fé, com resignação, com coragem e principalmente com ação, com esforço para superar nossos desafios, não enfraquecendo o corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois é da força do corpo que precisamos para cumprirmos a nossa missão de trabalhar aqui na Terra. Porém, em relação ao próximo, devemos estar atentos e sempre nos perguntar: como posso abrandar o sofrimento dele? Como posso ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, com mais paciência, com resignação, com as minhas consolações morais, com o meu exemplo, com o meu apoio material, com os meus conselhos, com o meu ouvir ativamente com o coração, com a minha presença e com os meus cuidados. E colocarmos verdadeiramente a ajudá-lo sempre. Assim, entender que o verdadeiro silício hoje significa sacrifícios, como renunciar em favor do nosso próximo, do outro, perdoar 70 vezes 7, fazer o bem sem olhar a quem, sacrifício apenas para beneficiar o outro, o meu irmão. Entender que outras pessoas que passam na nossa caminhada contribuindo para o meu aperfeiçoamento e eu tenho que ajudá-lo a crescer. Consequentemente, será o meu crescimento. Descobriremos, então, nesta caminhada, com essas atitudes, o prazer do verdadeiro silício, que nos propiciará, com certeza, conforto, consolo, alegria, esperança, confiança que não estamos sozinhos, reforço da nossa coragem e, ao mesmo tempo, provoca em nós transformações em nosso íntimo. A doutrina espírita nos esclarece que o caminho da elevação é a caridade, o amor ao próximo que fará desabrochar em nós a nossa melhor essência. Seremos então vencedores de nós mesmos. Que a paz do nosso Mestre, através dos teus mensageiros espirituais, envolva a todos nós, abençoando nossos lares, nossos familiares, amigos, companheiros de caminhada, aos profissionais de saúde, todos da linha de frente que travam verdadeira batalha com este vírus. A todos os doentes que se encontram com os corpos debilitados e suas famílias, aos doentes da alma, a todos que partiram da pátria espiritual para a pátria espiritual, aos nossos líderes, enfim, que o nosso país e todo mundo seja envolvido em bênçãos de refazimento, de coragem, de fortalecimento, de saúde integral e de amor, para que possamos superar as nossas provas. Que assim seja.